Jornalistas, vamos dar início à nossa reunião de executivo de dia 17 de 2017. Dizer antes da... Já temos outras marcadas para... Temos que ver isso. É 1 de agosto a próxima, não é? Sim, foi aquilo que marcámos já da outra vez, é isso, sim. O ponto 15 é para retirar. Dando início, Inês, quem é que começou da outra vez? Que ordem do dia? Foi o Francisco, foi, agora é o PS. Não estava Está. Aqueles senhores que já dado a palavra. Vereadora Paula, também queres ser, Paula? Luís. Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, senhores jornalistas e colaboradores. Eu trago aqui 3 questões, 2 delas preocupam-me particularmente e acho que se calhar a maioria já deu por isso. Uma tem a ver com o ar-condicionado do espaço de restauração da Scala Bisport, lá embaixo das piscinas do complexo, o feito ao bife, que está variado já há uma série de meses. Aquilo está a tornar-se incomportável com o calor estar naquele espaço. Todos os dias agora, com as excursões, os motoristas dos autocarros almoçam lá. Eu tive a oportunidade de lá estar já por 2 ou 3 vezes nos últimos dias e penso que a situação tem que ser resolvida com a maior brevidade possível, porque efetivamente, até mesmo em relação às comidas que lá estão, apesar dos frios estarem a funcionar, corre-se ali algum perigo em termos do excessivo calor que se faz sentir. A outra questão, não parecendo eu que esteja a defender aqui cafetaria, não parecendo eu aqui advogada da empresa, mas se calhar porque é a empresa que mais estabelecimentos tem em Santarém a funcionar a nível de restauração, a outra prende-se com as instalações sanitárias do restaurante Tejá. Tem um cheiro nauseabundo que chega a sentir-se na primeira sala do restaurante, como eu tive a oportunidade de ver na sexta-feira, mais uma vez. Torna-se quase impossível ir àquelas casas de banho. Eu muitas vezes venho às instalações das portas de sol, que são mais... as casas de banho do próprio restaurante, a canalização. Aquilo é em termos de esgoto, naturalmente, aquilo é um cheiro horrível. Por mais que eles tenham aquilo limpo, é impossível aquele cheiro ser eliminado. A outra questão prende-se com o alcatroamento das ruas que vão dar ao São Paulo. Verifico que foi alcatroada uma primeira rua na Avenida, portanto aquela que vem da Avenida dos Combatentes, a segunda, que eu não sei o nome, e depois agora, a semana passada, há 15 dias, não tenho bem presente a data, foi alcatroada mais uma parte da estrada. A minha pergunta é, não seria mais fácil, tendo os meios todos mobilizados de uma vez, fazer-se tudo numa sequência lógica, do que estar a mobilizar para alcatrar meia rua, depois mais meia rua, atendendo aquelas estradas, aquelas ruas estão todas num estado degradável. Esta é a questão. Obrigado. Vereador Celso. Boa tarde a todos, cidadãos de Santarém. Eu tenho uma observação, que é uma dúvida que eu coloco. Uma pessoa, quando vem aqui ao site do INE de Santarém e vem ao calendário, não aparecem atividades à sexta-feira. Isto é mesmo assim? As atividades são só à terça, quinta e sábado e à sexta não há? Isto é uma dúvida que eu deixo e gostava de ver esclarecida. Aqui no calendário, atividades de sexta não existem. Já houve, à sexta-feira. Não, mas quem consulta no site, sim, à sexta-feira não há atividades. Podem verificar. E, portanto, acho que se elas existem, era conveniente que tivessem também aqui no site. Uma outra questão tem a ver com a possibilidade eventual de pôr algum placar nas zonas com a programação do INE de Santarém
nas zonas mais populosas, em São Domingos ou no Sacapeito, com a informação também como está nas entradas do centro histórico. Por fim, queria corroborar, antes de acabar, aqui a intervenção da minha colega Paula Canavarro, camarada, que, como utente diário, à hora de almoço do complexo aquático, realmente o ar-condicionado torna-se impossível até a avaria dele para os próprios funcionários. Eu até, em tom de brincadeira, disse que para a próxima reclamava, mas o que é certo é que já lá vão umas semanas e aquilo continua na mesma. Isto era só uma à parte. Por fim, e para acabar, não queria deixar de chamar a atenção ao nível dos asfaltamentos que ocorreram principalmente nas áreas de estacionamento ali na zona do Sacapeito. Eu até posso estar a incorrer no erro, mas o futuro dirá, mas parece-me que alguns asfaltamentos foram feitos assim, tipo a esticar a plasticina, que com as primeiras chuvas é provável que ocasionem alguns buracos ou algumas deficiências no alcatrão. E, portanto, eu chamava a atenção à fiscalização, que, se possível, nos asfaltamentos que acontecessem de futuro ou que estejam a ocorrer, que a qualidade do asfaltamento, portanto, fosse exigida à empresa que o anda a fazer. Era só, muito obrigado. Obrigado. Vereador Jorge. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, jornalistas, funcionários da autarquia. Antes de mais, uma questão que eu colocava aqui ao Sr. Presidente foi questionado na última reunião pelo vereador Francisco Madeira Lopes, onde perguntava pelo horário da oficina em Póvoa das Mores Pernos, como ainda não lhes foi entregue, logo possível, agradecíamos. De seguida, ia abordar aqui algumas questões com as passadeiras. E, de facto, numa das últimas reuniões em que eu estive presente, alertei a questão das passadeiras. No dia a seguir, parece por coincidência, a passadeira foi pintada. E hoje, de facto, trazia aqui uma série de questões sobre passadeiras. Parece que adivinharam que eu vinha à sessão de Câmara e toda aquela zona onde eu presto serviço estão a pintar, de facto, as passadeiras. Entretanto, um alerta e um reparo na rua Pedro Santarém, a seguir à pastelaria Ozel, por baixo do túnel. De facto, estão lá a pintar hoje a passadeira, mas seria de todo útil que aquela zona levasse um pequeno asfalto, até porque toda aquela zona de estacionamento, em frente ao Quizena, por aí baixo, aquilo levou ao asfalto, e ali aquela passadeira vão pintar aquilo com bastantes buracos. Portanto, era de toda a importância e este reparo que fosse reparado. Entretanto, mais uma vez, eu trago aqui esta questão relativamente à passadeira da Avenida Madre da Luz, porque eu passo ali todos os dias de manhã e agora nesta altura até nem há aulas, mas eu até me arrepio ali a passar. Eu vou sempre com esse cuidado, né? Mas eu até me arrepio, porque de facto naquela passadeira, em frente ao restaurante Bom Garfo, há lá dois lugares onde não deve estar automóvel estacionado e estão sempre estacionados. Aquilo é um perigo iminente. Qualquer dia passa ali uma criança e acontece ali um problema qualquer. Temos que encontrar para ali uma solução. Eu realmente me arrepio ali a passar. Relativamente ainda a passadeiras, em Valdestacas, notei um dia deste à noite, porque estava lá a passar e depois até com um dos residentes também me confirmou essa situação. Quem vai daqui para Valdestacas, na rotunda, a seguir à rotunda do Continente, a caminho de Torres Novas, ali mesmo na curva, há ali uma árvore que tem bastante rama e, por vezes, há dificuldades em ver os peões que vão na passadeira, até porque a passadeira está muito junto à rotunda. Havia que ter atenção a essa. A seguir à rotunda do Continente, mesmo em frente às bombas de gasolina da Galp. Havia que ter ali atenção, porque os automobilistas caem em cima da rotunda com muita facilidade e, por vezes, correm o risco de não ver os peões. Depois, ia abordar aqui algumas questões relativamente a limpezas, de ervas, bicharada, a questão do perigo dos fogos e uma preocupação e preocupações que me foram fazendo chegar dos nossos munícipes que me alertaram, nomeadamente, relativa às traseiras da Rua General Humberto Delgado, tanto para um lado como para o outro, mas de notar toda aquela zona do ginásio desportivo por aí acima, até à Rua 25 de Abril. Há por ali realmente uma grande densidade de ervas secas, há oliveiras,
com um perigo de incêndio, mesmo junto às casas. Havia que tomar ali algumas providências. Isso já foi limpo. Isso já foi limpo. E alertaram-me este fim de semana. Eu não confirmei, mas junto àquelas zonas... Mas pronto, eu já vejo. Junto... do ginásio desportivo, do campo de ténis, por aí acima. Até à Rua Jornal... Então é até 25 de Abril e até a Rua Jornal Humberto Delgado, toda aquela zona. Que é o carrego que vai dar a... Exatamente, toda essa zona. Eu não confirmei porque foi agora recente. Não é no sentido de São Paulo, é no sentido... Não, deve ser no outro lado. Não é Mas no pronto. sentido de São Paulo, Pronto. é no sentido 25 de Abril. Se já foi reparado, tanto Não, melhor, mas não parece-me sei, que não. não sei. Parece-me que não. Como foi agora recente, não tive a oportunidade de passar por lá. Entretanto, também na zona de São Pedro, ali do bairro Girão, nas traseiras da bomba da BP, há ali um grande matagal. E junto à BP, o que é um perigo iminente. Já foi notificado. Ela, na Praceta, já em Cortesão, nas suas traseiras, existe um grande matagal, portanto, na sequência de todo o vale, que vai ali desde o Vale de Reis, por aí abaixo, e ali naquela Praceta, já em Cortesão, já foi encontrado ali alguns bichos, nomeadamente uma cobra e ratazanas, e também há o perigo, relativamente àquela zona da sua densidade de ervas, haver realmente alguma coisa que se pudesse fazer por ali. Ainda nas traseiras da Rua de Olivença, que vai para as Zónias, no seguimento da calçada da Junqueira, também há um grande matagal, e notar que na altura até residia ali há 20 anos, houve ali um grande incêndio, e pode ser propício a um incêndio, e aquilo está junto às casas, havia que também tomar alguma providência relacionada com essa matéria. Entretanto, a questão que eu colocava é se a Câmara Municipal está a acompanhar esta situação. No caso dos terrenos privados, se foi feita alguma coisa, se foi intimado os proprietários, e relativamente aos terrenos que são públicos, está a ser tomadas as devidas providências. Outra questão que eu pretendia aqui alertar tem a ver com a situação dos pombos na cidade. Eu, na quinta-feira passada, tive a oportunidade de estar presente na inauguração do projeto Caminho das Artes, onde são distribuídos pelo Centro Histórico as várias fotos dos fotógrafos amadores do Ribatejo, e desde já dar os parabéns pela iniciativa. Mas pronto, já tinha passado pelo Centro Histórico várias vezes, já tinha reparado, mas entretanto não me passou ao lado, e como ia devagar a apreciar as fotografias, que de facto a situação dos edifícios infestados com pombos, ruas sujas, que colocam até em risco os ocupantes dos edifícios, clientes, trabalhadores, pessoas que por ali passam, além do aspecto do cuidado das nossas ruas, que deveríamos ter outra consideração. E a questão era, por parte do STIB, na cidade, face à concentração excessiva de pombos ao ar livre, se já foram tomadas algumas providências relativamente a esta matéria, ou em termos de alternativa, a limpeza das próprias ruas, porque nota-se muito esta situação. Um outro alerta que me fizeram chegar tem a ver com a zona do centro escolar do Sacapé. Um alerta que pretendia fazer, e nomeadamente quem por ali passa nos dias de mercado, que é quando acontece um tráfego maior, nos mercados quinzenais. Muita gente estaciona ali junto à Praça Torres, e a sua saída é por aquela zona do centro escolar, e é uma zona bastante esburacada, e julgo que pronto, poderia ser feita ali qualquer coisa, com uma questão de tuvenão, uma questão de cyber, para evitar dificuldades dos automobilistas que acabam por ter ali a sua saída junto ao centro escolar. Por outro lado, já veio aqui a sessão de Câmara um alerta relativamente àquela curva do centro escolar. Falou-se possivelmente da requalificação daquele espaço, se efetivamente está prevista ou não alguma situação para a zona. E disso, obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Mais algo? Tendo aqui algumas notas sobre o que foi colocado pelos senhores vereadores, Sr. Vereador, sobre a questão do ar-condicionado, eu não tinha informação disso e, portanto, presumo que isso esteja a ser resolvido. Será uma coisa simples, não tinha ainda, não esta semana, outra semana estive lá e estava a funcionar.
Meses não acredito. Nunca me apercebi e temos lá reuniões, não tenho tido essa percepção. É na cafeteria, não é? Cafeteria, é isso que eu estava a contar. Pronto. Quando Também não tinha noção disso, nunca. Olha, e não nos reportaram, vamos perguntar na VV Santarém que não nos reportaram sobre esta situação, não me tinha apercebido também, sequer quem é que diga, e portanto não me tinha apercebido sequer, e vamos lá todas as semanas lá estou mais que uma vez, e não me tinha apercebido isso, portanto não creio que seja também algo difícil. Relativamente à questão do WC do Tejar, também não tinha essa informação. Vou ver o que se passa sobre esta matéria e, portanto, a nossa responsabilidade é mais na outra que está fora, que, como a vereadora disse, está mais cuidada. Nesta, não sei se será algum problema de drenagem, será alguma outra situação, mas, portanto, iremos também, o vereador com o património irá contactar o proprietário o concessionário para se verificar isso. Sobre a questão dos alcatroamentos que colocou, deixe-me só referir aqui uma coisa que isto são coisas distintas, apesar de ser nas mesmas ruas. O que é que acontece? Nós fizemos uma série de identificações com os nossos serviços e algumas decorrem de intervenções das águas de Santarém. Portanto, a primeira fase na subida que refere foi uma intervenção da Câmara Municipal de Santarém, e a outra era uma intervenção que estava prevista. Porquê? Porque ele tinha tido intervenções de saneamento e intervenções de águas e, portanto, já estava previsto num plano de reposição de pavimento das águas de Santarém que fosse feito por aí. O que é que nós temos feito? Temos conciliado as intervenções de águas e de Câmara para que depois possam ser alcatroados, repavimentados troços com maior dimensão. E, portanto, isto é ainda tive a oportunidade de dizer ao Presidente Alcanhões na última Assembleia Municipal, em que ele perguntou porque é que a conservação corrente lá numa parte ainda não estava concluída. Porquê? Porque também vai haver uma intervenção das águas de Santarém e não faz sentido estarmos a pavimentar e depois as águas vão outra vez. E o que é que tem havido uma concertação entre a Câmara e as águas de Santarém para que assim seja feito. Portanto, tem razão, foram duas intervenções distintas, mas porque são duas empresas distintas e uma estava a cabo das águas e outra estava a cargo da Câmara Municipal de Santarém. O vereador Celso questionou sobre a questão do índice de Santarém à sexta-feira. Já houve atividades à sexta-feira, teremos que verificar o que é que está e porque é que não está aí atualizado, e irei verificar. E sobre a questão da colocação das placas, concordo, acho que é uma coisa que devemos fazer e também reportar isso noutras zonas para que mais gente possa acompanhar o índice de Santarém, e que vai na sua terceira edição e cada vez com mais pessoas, com mais dinamismo, e fazer um agradecimento a todos os agentes e todas as pessoas que se têm envolvido, e também esta semana com a vinda da comemoração dos 25 anos da SIC nas capitais de distrito, também houve aqui uma visibilidade muito grande à nossa cidade e que nos apraz a todos realçar. O vereador Celso questionou também sobre a questão dos asfaltamentos do Saco Capeito. Sr. vereador, deixe-me dizer uma coisa, que é o seguinte: o acompanhamento desta empreitada é feito pelo engenheiro Casaca. O engenheiro Casaca, nesse aspecto, é muito rigoroso. Portanto, posso garantir e ponho as mãos no fogo e que ele estará feito com toda a qualidade. E quando não está feito com qualidade, será reposto. Eu quero dizer que nós fizemos uma intervenção nas abitureiras, uma parte não ficou completamente solucionada e a empresa já foi lá repor o pavimento e não houve questões de maior. Portanto, se alguma coisa estiver, eu vou reportar ao Sr. Engenheiro e será arranjado, como já foi no âmbito da garantia que aqui foi falado. Sobre o vereador Jorge fez uma série de questões. O vereador Luís dará nota desse horário da oficina da Póvoa das Mós. Sobre a questão das passadeiras, ao Sr. Vereador, nós temos uma série de passadeiras que nós todos os anos vamos repintando, mas aguentam mais que um ano, mas temos esse cuidado, e isso é feito sempre durante o verão, não só aqui, como também nas freguesias rurais, e temos-lo feito não só dentro do contrato de conservação corrente, mas também dentro do que é os nossos funcionários, o nosso departamento de intervenção em espaço público, temos-lo feito.
Sobre a passadeira, e o vereador já é a segunda vez que traz este assunto aqui à reunião de executivo, nomeadamente na questão da Avenida Madre Andaluz. Nós temos, se formos ver do ponto de vista do que é o trânsito, há aqui o vereador que também se poderá falar sobre essa matéria, nós temos lá uma linha amarela que não se deveria lá, não é permitido, não, está lá amarela. Se eu percebi... Não, mas depois nessa zona da avenida há uma série de repare, que estão lá marcadas amarelas. Podemos ver, ou seja, pronto, e se for ver ali junto à Abju, toda essa zona tem uma linha amarela, está-se a reportar a essa passadeira ou a outra mais à frente? Sim, portanto, é essa, então. O quê? A zebra que lá está é branca. Não, a zebra. Não, a zebra é. Eu estou a dizer, Luís, eu estou a dizer a zebra é branca, mas depois, junto ao passeio, há uma linha amarela que não permite que se estacione, por causa da questão da visibilidade que está a dizer. Sim, mas a linha amarela, mas estão lá sempre carros. Pronto, o que eu quero dizer é, do ponto de vista do que é a sinalização horizontal, o desenho está bem feito, ou seja, uma linha amarela não se deve estacionar e se parar a polícia deve multar. Pronto. Pronto. Mas mesmo assim, e todos nós sabemos que temos de estar distâncias ao estacionamento das passadeiras. Amarelas não é aí. Aí está uma zebra branca. Aí está Pronto, uma zebra. mas teremos que verificar sobre a situação. O vereador Luís toma nota disso Onde e está a linha irá. amarela? Sim, pronto, ele conhecerá. Mas é duas zebras brancas. Pronto. A mesma coisa, vereador Luís, com a questão da passadeira junto à rotunda, a seguir à rotunda do continente. Sobre a questão da limpeza de terrenos que são privados, tipo aqui no bairro do Girão. No bairro do Girão, o proprietário foi notificado, limpou uma parte, está notificado para limpar toda a parte. E a mesma coisa acontece nas outras, nomeadamente na questão da zona envolvente ao pavilhão ginodesportivo. Houve lá uma grande intervenção da Câmara naquele terreno que é nosso, portanto, se haverá alguma parte, teremos que verificar se é em algum terreno nosso, se não é. Quero dizer que nós também temos estado a fazer, para além das normais notificações, e já conseguimos fazer algumas, apesar de ser uma tramitação pesada, temos conseguido fazer, através da posse administrativa de alguns terrenos, fazer limpezas, e aquilo que foi feito no Saca-Peito foi dessa índole. Temos horas de máquinas, através da nossa proteção civil, que no fim de correr essa tramitação toda vamos intervir, ou seja, mas é uma questão que é burocrática, e hoje em dia está-se a falar muito na alteração do que é tudo a floresta e intervenções. Eu, claramente, acho que temos que pensar que não é só ao nível da floresta, não é só ao nível da APA com os rios, tudo vem desembocar nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, as responsabilidades de o fazer. E o Poder Central responsabiliza-se disso. Sei que estamos a negociar, a nível da Associação Nacional de Municípios, uma nova delegação de competências. Não é só aqui a questão dos meios, é também a questão da intervenção, quem faz a primeira intervenção, quem faz a notificação, porque temos um processo que é demasiado burocrático para o que tem sido a realidade e as necessidades do nosso concelho. Sobre a questão dos pombos na cidade, Sr. Vereador, dizer aqui uma outra coisa que é um problema, a questão dos pombos, já o temos assumido. Temos pedido várias soluções, já foram experimentadas várias, algumas, não foram várias, foram algumas soluções por via do nosso veterinário municipal. Temos feito notificações aos proprietários de algumas casas, proprietários que esses têm que empardar, alguns já empardaram, outros estão a ser notificados, se não o fizerem fará o município esse cuidado. A limpeza das ruas fica muito prejudicada porque imediatamente a seguir à limpeza e as varredoras passam 3 vezes por semana no nosso centro, 3 a 4 vezes
nosso centro histórico, mas imediatamente, passado algumas horas com os pombos, fica quase na mente. Portanto, isso é um trabalho que tem de ser feito. Não se podem matar os pombos. A questão já se tentaram controle do ponto de vista de natalidade, não é fácil de fazer e, portanto, temos que algumas situações, já posso dizer que o próprio Dr. Grilo estava a tentar que se fizesse possibilidade de algum, não sei o nome técnico, ou seja, mas era um nome técnico que nós, como não está aqui a ocorrer, convidá-los a ir por outras bandas, mas portanto, não tem sido fácil esse caminho, mas portanto estamos também abertos se verificar e temos também perguntado a outros municípios o que têm feito nestas condições. Temos aqui uma proximidade à Alzíria, onde há muito alimento e onde há água, que tem feito com que isso nos leve a ter alguns problemas. Posso dizer, e já o dissemos, nomeadamente na zona da Praça da Serra e Visconde do Pilar, por exemplo, nós quando retirámos a água de lá, foi porquê? Porque havia uma grande concentração de pombos que ao final do dia vinham de Alzira, bebiam ali água e ficavam lá. E, portanto, nós retirámos alguns pombos daquela zona da cidade, desligando lá a água e não estão lá. Portanto, isso foi algumas situações que temos feito, mas, como estou a dizer, é um problema. Também está a questão, junto ao saca-peito, dizer o seguinte, isso está previsto numa empreitada que está para iniciar brevemente, que é uma intervenção junto ao Centro Escolar do Saca-Peito, ou seja, que é no âmbito do PEDU, que temos algumas verbas para isso, ou seja, eu não sei se está para consignar brevemente esta obra e essa intervenção está feita, assim como o arranjo daquele mirador. Portanto, isso foi um vídeo que nós temos isso é conhecido. A Afonso Henriques não será nesta fase já, ou seja, estamos a ultimar, mas essa fase... Essa fase não retira os estacionamentos da rua para não, mas criará uma zona de mirador também com estacionamento, se eu bem me recordo, ou seja, aquela zona que não tem, também alguns desses serão deslocalizados por aí. Só queria dar aqui mais duas notas. E a primeira tem a ver, ou seja, estamos a entrar numa altura de campanha eleitoral e sei que muitas vezes se fala e é feita muita demagogia sobre algumas situações. Eu estou nomeadamente a dizer, já vi várias intervenções sobre a Estrada Nacional 114. Eu queria só aqui recordar algumas notas sem fazer o alarido que é isto, ou seja, e ainda ontem vi uma série de informações falsas, que são mentiras, e com algum desconhecimento, e também fico preocupado em saber que há pessoas que já tiveram responsabilidades que não têm noção de muitas das afirmações que fazem. Ponto 1. A Estrada Nacional 114 não é do município de Santarém e, portanto, é das infraestruturas de Portugal e eu quero dizer que várias vezes temos falado com as infraestruturas de Portugal. As infraestruturas de Portugal referem que, e bem, eu tive em algumas dessas reuniões, como tiveram vereadores de outras forças partidárias, onde foi várias vezes referido que não deveria abrir a Estrada Nacional 114 enquanto não fosse feito um muro de suporte que iniciou na passada sexta-feira, portanto, com alguns trabalhos, e que não deveria ser feito. Era este o entendimento do LNEC, quando houve reuniões. Eu e o vereador Luís estivemos lá, alguns dos senhores vereadores, se calhar não sei se estiveram em algumas dessas reuniões, mas, portanto, isso foi dito. É expectável, e quero que isto fique aqui claro, que é previsível que a Estrada Nacional 114 abra no final deste ano, no final de 2017, de acordo com o cronograma da obra que nós temos. E, como foi dito na reunião de assinatura de consignação da obra, esta obra toda, de 5 milhões de euros, a consolidação destas encostas, está previsto terminar em junho de 2019. Junho de 2019. Portanto, nós temos uma obra que tem muito tempo de trabalho. E é assim, eu sei que há pessoas que não estão habituadas a trabalhar com procedimentos como eles são,
mas nós temos procedimentos legais dos quais este Executivo não foge. É responsabilidade de todos nós, não somos ligeiros a fazer as coisas, nem temos demagogia a fazer as coisas. E, portanto, dizer também que, e fazendo todo aqui um pequeno historial disto, houve um deslizamento, mas há uma coisa que eu quero recordar. Foi este Executivo que, alguns não estão aqui, mas foi comigo enquanto Presidente, que em outubro de 2012, enquanto ninguém estava a falar, ninguém estava preocupado com as barreiras de Santarém, eu marquei uma visita conjunta, a meu pedido, onde convocámos todos os deputados da Assembleia da República, todas as forças partidárias, para alertar sobre esta situação. Porque era um assunto que era importante demais, era importante arranjar financiamento para essas encostas. E nós conseguimos arranjar esse financiamento. Arranjámos 5 milhões de euros e esta empreitada que está a decorrer é resultante desse trabalho. Um trabalho que foi, e eu disse muitas vezes, foi um trabalho de todos. Levámos a uma nova resolução, uma nova recomendação para a Assembleia da República, que é a resolução número 76 de 2013. Fiz com os vereadores das Obras e da Proteção Civil, no anterior mandato com o vereador António Valente, com o vereador Luís Farinhas, várias reuniões com vários ministros de diversos governos para alertar para esse problema e, portanto, veio esta casa, assinámos, houve depois um deslizamento na encosta Santa Margarida em agosto de 2014, 11 meses depois, tínhamos conseguido 5 milhões, é muito tempo, infelizmente, mas há gente e há pessoas que tiveram responsabilidades, nem um cêntimo conseguiram para que fosse esta consolidação. E tivemos 11 meses depois, a assinatura do protocolo entre o Ministério da Administração Interna, Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Economia, Ministério do Ambiente e Energia e o município de Santarém. Para quê? Para que fosse feita esta candidatura. A aprovação da candidatura que a tivemos dos fundos comunitários foi em 26 claro que o concurso já estava a decorrer, e tivemos a assinatura, tivemos que ir para o Tribunal de Contas. Recordam-se das vezes que veio a Tribunal de Contas esta empreitada, e tivemos resposta, visto o Tribunal de Contas, em março, em fevereiro de 2017. Eu quero dizer que nestes 11 meses, e eu estranho que é o seguinte, que haja muita gente, eu vou agora andar aqui um bocadinho mais para trás e permitam-me fazer este tutorial. Eu já, em 2003, eu era Presidente de Junta, e recordo-me, e se calhar dos que aqui estão, não sei se alguém estaria na Assembleia Municipal, acho que ninguém, o Carmo não estava nessa altura na Assembleia Municipal. Em 17 de outubro de 2003, houve uma Assembleia Municipal que foi muito curiosa, uma Assembleia Municipal extraordinária. Nós próprios também neste mandato já tivemos uma Assembleia Municipal extraordinária, mas nessa Assembleia Municipal de 2003 houve uma coisa muito engraçada, que foi o diretor da DGEM, a extinta DGEM, disse algo que era engraçado, que era Vasco Costa, disse o seguinte: a ação acabou, no entanto, por ser marcada pela intervenção do Diretor-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Vasco Costa, que lembrou a falta de resposta do município secalibitano a um conjunto de situações solicitadas em outubro de 2002, no âmbito da Comissão Interministerial que a Câmara integra juntamente com alguns organismos do Estado. Esta alocução surpreendeu a plateia. Eu estou a ler isto num jornal para dizer o seguinte: em 2003, a Câmara Municipal teve mais de um ano para responder num assunto importante. E, portanto, eu hoje estranho ver pessoas que estão munidas de outra responsabilidade, quando na época foram irresponsáveis e sobre um assunto destes não o trataram com a devida atenção, e mais,
faltaram a essa Assembleia Municipal. Nem sequer se dignaram a estar na Assembleia Municipal que tratou do tema das barreiras, uma Assembleia Municipal extraordinária. Imaginem se fosse agora o Presidente Ricardo ou outro Presidente qualquer que num tema tão importante não estivesse numa Assembleia Municipal dessas. Aí isso chama-se irresponsabilidade e este Executivo, presidido por mim, não é irresponsável, faz as coisas como deve fazer. Pode demorar mais algum tempo, mas faz as coisas e faz as coisas com o cuidado que deve ter. Também nós queremos abrir rapidamente a Estrada Nacional 114, mas, portanto, no cronograma de obra está que a estrada abrirá no final de 2017. É isso que está, é isso que nós nos comprometemos. Mas também digo uma coisa, que é o seguinte, nós ainda hoje estivemos a falar, tivemos com o arqueólogo, que tem um levantamento e tem esse trabalho, mas não sabemos se não poderá acontecer, nomeadamente em algumas dos locais. Qual é que é o local que referiu o arqueólogo? Por baixo sim, não me recordo agora, que poderá haver alguns vestígios de arqueologia. E, portanto, isso é importante de referir, mas, portanto, queria dizer isto. Mas há uma outra coisa que eu gostava de dizer, e a mim custa-me. Acho que todos percebemos como é que foi feito isto. Houve uma candidatura e nós ficamos com 50% da parte não comparticipada. A Câmara Municipal de Santarém não paga metade da obra, porque temos fundos comunitários para isso, como eu já vi escrito em alguns sítios. Eu não sei se é de alguns escritos romancearem um pouco o que dizem, mas é grave, é haver responsáveis políticos que deviam conhecer um processo e não o conhecem. A Câmara paga 50% da parte não comparticipada, a outra está nas infraestruturas de Portugal para o fazer. E depois, ainda maior disparate, que é mesmo um disparate, é dizer que o dinheiro do Polis foi canalizado para as barreiras da cidade de Santarém. O que está a ser feito foi feito através do POCUR, como é do conhecimento de todos, e ler estes disparados acho engraçado. E depois, se nós formos ver o Polis, e eu já tive a oportunidade de dizer isto, na Assembleia Municipal de Abril, o Polis foi assinado em Santarém em 2002, enquanto a grande parte das cidades conseguiam dezenas de milhões de euros de Polis, nós conhecemos aquilo que ficou conhecido por Polizinhos de Santarém. Era um Polizinho, porque foi pequenos 4 milhões e pouco de euros que nos foi dado. Claro que era importante, já era dinheiro, mas era um Polizinho. Nós fomos ver, comparar com o dinheiro que foi dado a outras cidades. Na altura foram muitos os milhões e os tais que se dizem munidos de grande capacidade de negociação, negociaram muito mal. E pior que negociar mal é o seguinte, é que se auto-intitulam de grandes execuções ao nível do que é os fundos comunitários, do que é o Polis, isto também aqui estava relacionado com o PIDAC, dizer que a execução foi feita a partir de 2008. Porquê? Porque esses fundos até tinham sido perdidos. Portanto, de 2002 a 2005, executaram-se cerca de 900 mil euros desses 4 milhões. E, portanto, teve que haver uma reprogramação, e podem ir ver ao diário de 28 de setembro de 2009, a reprogramação que existiu em 2 de abril de 2009, onde foi reprogramado todos esses fundos. Porquê? Porque tinham sido perdidos. Era isto que eu gostava de dizer sobre esta matéria, e também este apelo às pessoas que nós queremos que abra o mais rapidamente possível. Agora, há questões de segurança que nos são ditas e o que poderemos fazer, e se os senhores vereadores quiserem, nós podemos dizer às infraestruturas de Portugal, assinar a todos para que eles revejam essas condições. Claro que o LNEC não é isso que recomenda, não foi isso que recomendou nas reuniões, e é isso que a Estrada das Infraestruturas de Portugal nos tem dito sobre esta matéria. Gostaria ainda de dizer uma outra coisa. Eu distribuí aos senhores vereadores um ofício também para dar nota do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Eu falei aqui nisto numa última reunião, para dizer o quê? Isto no edifício 11 da Escola Prática de Cavalaria, ou seja, é a intenção do Ministério da Justiça colocar ali instalações do DIAP
e da Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém. Portanto, este ofício que vos demos é para dar conhecimento do que temos feito até agora. Eu e o vereador Luís tivemos uma reunião há cerca de 2, 3 meses com aquela entidade, onde ficou acordado que nós, município, iríamos disponibilizar aquele espaço, e aquele espaço, portanto, iria ser arrendado ao município de Santarém. Aqui a dizer que a Direção-Geral de Tesouro e Finanças já está a fixar o valor do arrendamento, porque há uma portaria onde isso é verificado, e, portanto, agora pedem-nos aqui mais alguma tramitação ao nível dos documentos que estamos a tratar. E isto é expectável que o que está calendarizado, ficou calendarizado nessa reunião, e quero dizer isto publicamente, é que durante o ano de 2018 será feito o projeto e será lançada a empreitada, e, portanto, é expectável que no final de 2018 e início de 2019 comecem as obras para a instalação dos tribunais ou seja, o chamado PJ3, Palácio da Justiça 3 em Santarém, portanto, e esse Palácio da Justiça 3 será uma realidade a partir de 2019 no nosso concelho. Isto fazer só alguns vereadores. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários do município, comunicação social presente, todos boa tarde. Sr. Presidente, eu queria só aqui dar 2 notas. Uma em relação às passadeiras, reiterando aquilo que foi dito. Naturalmente, nós, município, não deixamos de sinalizar tudo aquilo que devemos sinalizar, mas há aqui uma componente que nós não conseguimos controlar, que tem a ver precisamente com a atitude dos cidadãos. E, de facto, em relação a uma das passadeiras que foi aqui referida, que é exatamente em frente à minha casa, muitas vezes os carros são dos meus vizinhos. Portanto, não é de pessoas que desconhecem, são dos meus vizinhos. E, portanto, isto para dizer que não é fácil e cabe a todos nós, enquanto munícipes, tentar também dar um contributo para que, de facto, estes comportamentos mudem. Porque é impossível, naturalmente, ter a polícia encostada a cada uma das passadeiras ou a cada uma das zonas que não é possível estacionar, porque, naturalmente, não temos meios para isso, não temos e não é por nenhuma circunstância, é impossível fazer esse controle. Bom, a outra questão prende-se com a resposta que gostaria de dar já em relação ao horário da oficina da Póvoa das Mós. Os horários atualmente, ao contrário do passado, atualmente, de acordo com a lei, são determinados pelo mapa de ruído do concelho. E esse determina que os horários são das 8 da manhã às 20, sendo que cada proprietário, neste caso da oficina, pratica dentro deste horário os horários que entende. Portanto, nós não sabemos exatamente se eles abrem às 9, se abrem às 10, ou se fecham às 16, às 18, por aí fora. Portanto, horário é remetido para o mapa de ruído, que é das 8 da manhã às 20, e cabe naturalmente aos respectivos proprietários optarem, e dentro do cumprimento daquilo que está determinado, optarem por fazer o horário que lhes parece mais adequado. Muito obrigado. E era também só dar aqui mais uma nota à vereadora Paula Canavarro, que entretanto eu perguntei, isto é o que fala das novas tecnologias, perguntei da situação do ar-condicionado e dizem que entra em curto-circuito e está os técnicos da Câmara e da EDP e da VV Santarém a tentar perceber porque é que entra em curto-circuito. Não é uma avaria em concreto do ar-condicionado, faz curto-circuito e eles acabam por desligar. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, ponto 1, deixa-me só. Ponto 1, de Gaspares, extração e transformação de mármores limitada, apresentando pedido de certidão de declaração de interesse público municipal relativo a uma pedreira situada em Val de Sobreiros, freguesia de Alcané, deste município, processo 10/2017-46. Consideração dos senhores vereadores. Alguém quer usar a palavra? Vereador Celso.
Presidente, é só para duas notas muito breves, porque é mais um processo de obras que vem sem as plantas, as devidas plantas anexas. E na informação consta, este é mais um exemplo, porque nas outras informações também é costume constar que a classe ou a categoria de espaço do instrumento de gestão territorial em vigor para a área é de acordo com o EPSIG. Não é de acordo com o EPSIG, é de acordo com o instrumento de gestão territorial em vigor. Era só, portanto, essas duas notas que insistentemente vêm a processos sem as plantas e que aquilo que consta no EPSIG não é mais do que uma representação dos instrumentos de gestão territorial em vigor. Obrigado. Vereador. Obrigado. Só para dizer que vamos votar contra dentro dos princípios que norteiam a CDU relativamente a esta matéria. Vereador Luís Farinha. Muito bem. Feita a nota? Sim, é aquela questão. Nós queremos apresentar a declaração de voto. Votamos favoravelmente, mas, como habitualmente, nós consideramos que o que estamos a votar e o que está aqui em causa é o reconhecimento do interesse municipal e não a forma como a legislação que foi criada permite legalizar e materializar incumprimentos que têm vindo a ser feitos ao longo dos anos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com o voto contra a CDU. De Branco, extração, transformação de Marmos Limitada, com sede em Pé da Pedreira Alcanede, solicitando autorização para execução e ou implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística da Pedreira do Cabeço da Ladeira, na freguesia de Alcanede, deste município. Processo 38/2008/20, submeter o assunto à consideração do Distrito Municipal. Alguns dos vereadores querem dar a palavra. Vereador Jorge. Obrigado. Relativamente a esta matéria, nós não teríamos qualquer problema em votar favoravelmente, mas há uma questão que pretendíamos alertar, tendo em conta que o ICN, portanto o Instituto de Conservação da Natureza e Florestal, diz no seu ofício de 10 de fevereiro de 2015, na sua página 14, que para emitir parecer precisava do levantamento topográfico e de uma declaração do explorador e do proprietário do terreno, de compromisso na recuperação paisagística. Não sabemos se foram ou não entregues estes elementos ao CNF e, neste caso, qual foi o parecer definitivo, porque não vimos esses documentos aqui juntos. Entretanto, na informação técnica da Câmara Municipal, refere, ou neste caso só refere, que de acordo com a cópia do contrato e cópia da garantia bancária, que é a pretensão e reúne as condições de deferimento. Nós entendemos que não, por falta daqueles documentos, e o que sugerimos é que possa ser retirado o ponto para averiguar essas situações, ou se não for o caso, votaremos contra. Nós acrescentávamos também, que não sei se nos faltou, é que o parecer da DRAP também não me parece que está junto ao processo. Sr. Arquiteto. Suponho que deixe estar aqui o técnico. Arquiteto Paulo Cabasso, não só viu as questões? Boa tarde. Eu não sei os elementos que foram remetidos em plenitude, mas eu penso que a minha proposta de decisão é objetiva. O que está em causa é a adequação da atividade da exploração à legislação atualmente em vigor. A informação técnica é no sentido de dizer que estão reunidas todas as condições, ou seja, o plano de lavra está aprovado, foi pago a necessária caução no ICNF, temos parecer favorável, há condições para decidir favoravelmente. Não sei se o parecer da DRAP falta ou não, mas a certeza é de que nós entendemos, aliás, a informação técnica deve expressar isso mesmo, que recebemos todos os pareceres favoráveis que são adequados e, portanto, estamos em condições de tomar a decisão, que na prática só vem dizer que aquela atividade está de acordo com a atual legislação em vigor. Não é mais do que isso. Não estamos a legitimar uma nova exploração, estamos a dizer que da parte do explorador se adequa e que cumpriu a lei ao nível da formatação de acordo com a nova legislação, nomeadamente validando o plano de lavra. Esse foi objeto de um parecer favorável. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu devo dizer o seguinte, a análise que fiz aqui dos elementos, também não encontrei os elementos que os senhores vereadores aqui invocaram, e sem pôr em causa aquilo que o arquiteto Paulo Cabasso acabou de dizer. De resto, até se trata da recuperação, que é algo pelo qual lutamos todos os dias, pela recuperação de uma pedreira, mas eu proponho que efetivamente se retire o ponto. Creio que não há nenhuma urgência, pois não estamos aqui condicionados por nenhum... Pronto, proponho que venha à próxima reunião com esses elementos. E, muito portanto, bem. Então, os elementos que os senhores vereadores solicitaram serão acrescentados e virão à próxima reunião. Muito obrigado. Retirado o ponto 2. De 3.3, do Lar de Santo António, da cidade de Santarém, no Lar de Alves Cabral, Santarém, apresentando pedido de isenção do valor das taxas inerentes ao pedido de emissão de certidão comprovativa de que a edificação cita no lugar Pedro Álvares Cabral, na União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, foi construída em data anterior a 7 de agosto de 1951. Isto é por submeter o assunto à consideração do Distrito Municipal. Algum dos senhores vereadores está a dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Isabel Maria Patrício Marques Gaspar, residente na Rua Gaspar, número 12, Val de Santarém, apresentando pedido de certidão que autorize o emparcelamento rural com alteração de extremas para permuta de terreno das parcelas dos artigos números 13 e 14 da seção E, Santaria da Ribeira de Santarém, da União de Freguesias da cidade de Santarém deste município, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Penso que do ponto 5 ao ponto 11 podemos todos votar em conjunto. Alguns são ratificações, vou ler só as entidades. A associação incluir Centro de Cultura e Convívio Póvoa das Mós, Centro Desportivo e Cultura do Verdeiro, Rancho Folclórico e Educativo da Remeira, Grupo de Danças Cantares Riba de Chanes, da Associação Desportivo Cruz Cristo até Clube da Póvoa da Isenta e do Centro de Bem-Estar de Valfigueira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Esta alteração orçamental é uma ratificação. Se algum dos seus vereadores quer usar da palavra, eu posso dar nota do que tem a ver com fardamentos, tem a ver com a JI, com uma obra no JI de Casével, e tem a ver com alterações nas rúbricas da conservação corrente. Quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado com 5 abstenções. O ponto 12, ponto 13. Adesão da Assembleia Municipal de Santarém à ANAM, Associação Nacional de Assembleias Municipais. Tem a ver com a questão da cota anual. Sr. Vereador. Relativamente a esta matéria, O nosso Presidente da Assembleia Municipal tem... A nossa posição já foi definida na reunião da Assembleia Municipal e entendemos que a representação municipal já está ao nível da Associação Nacional de Municípios, não se justifica outra associação e neste aspecto vamos votar contra. Bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com o voto contra. Ponto 14, inventário do fim do ano 2016 dos bens de diversos locais de armazenamento, aprovação das justificações e valorizações. Algum dos senhores vereadores que dado a palavra? O ponto 14. Inventário. Quem vota contra, quem se abstém, votam contra? Não. Sim, com abstenções, 4 abstenções. Ponto 16, cedência de espaço à associação. Não, o 15 foi retirado. É retirado, eu disse ao início. Cedência de espaço à associação Fainas e Folias, proposta de protocolo de cedência. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, projeto de escola com livros. Isto é a inventariação dos livros que vão entrar depois para disponibilizar. Alguns dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ação social escolar, anulação de dívida de aluno a frequentar a escola do primeiro ciclo de ensino básico de Valfigueira. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, ação social escolar, perdão de dívida de aluno a frequentar o Jardim de Infância de Bitureiras. Algum dos senhores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, encargos com transporte de alunos para o refeitório escolar para o ano letivo 2017-2018. Algum dos senhores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, NERSAN, Roteiro Roadshow, empreendedorismo, proposta de isenção de pagamento de taxas de ocupação de espaço público.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Renascer Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultural, campanha de venda de brindes, pedido de isenção de pagamento. Alguns senhores querem usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A RISEC, a RISEG, Construção Civil Limitada, anulação de uma fatura. Algum dos senhores usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cancelamento de processo de publicidade número 176, anulação de dívidas em valor, Pedro João Santos Ferreira Limitada. Alguns senhores usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 25, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, pedido de isenção de pagamento de taxas por prestação de serviços no Cemitério dos Capuchos. Alguns senhores usar a palavra? Os vereadores do Partido Socialista não participam nesta votação, considerando que o candidato e presidente do PS é também mesário. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 4 abstenções. Não estão, nem sequer votam, nem sequer estão. Ponto 26. Proposta de acordo de colaboração do âmbito da Iniciativa Verão em Santarém, um espanto, edição 2017. Vamos julgar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27. Rancho Folclórico Vila Nova do Coito, proposta de atribuição de apoio financeiro para a gravação de CD Recordações da Nossa Terra. Vamos julgar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 28. Proposta de atribuição de apoios financeiros para a realização de obras em associações culturais. Algum dos servidores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 29. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Comissão de Festas da Moçarria, honra Nossa Senhora do Carmo. Algum dos servidores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de atribuição de apoio financeiro à PPA-CDM. Isto tem a ver com aquela informação que vieram para os dois lados. Esta era a tal terceira que teve que ir teve que ir à Assembleia Municipal por recomendação dos nossos técnicos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, proposta de apoio financeiro ao projeto A Crescer, a gerir pela APPA-CDM, estão 3.000 e tal euros, não me recordo do valor, tem a ver com o contrato com o CLDS+, terceira geração, que é um projeto com várias entidades. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, avaliação social de arrendatário do lote F número 1 do bairro Cauluste Governo. Isto é anulação de rendas em débito. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33, alargamento do território de intervenção do CAFAP, Centro de Apoio Familiar SOS Remédio do Conselho. Isto é uma emação de parecer. O que nós estamos aqui houve um parecer desfavorável do nosso Conselho Local de Ação Social e o que nós estamos a reiterar esse parecer do nosso Conselho Local de Ação Social. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 34, seguro de acidentes pessoais, bombeiros voluntários do Conselho, isto é um apoio em espécie. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 35 ao ponto 50 são para conhecimento do Executivo Municipal. Muito bem, está encerrada a nossa reunião. Próxima reunião dia 1, público não... Sim. Uma pequena pergunta, porque isto das tecnologias, como disse, estamos aqui a questionar e a fazer uma observação que eu próprio constatei já há uns meses, mas que depois não voltei a ir lá. O Centro de Turismo, quando vamos solicitar os cartões para as bicicletas, diz não terem cartões. E já o diz há alguns meses. Inclusivamente eu solicitei... Nós vimos isso, ainda tivemos a fora o vereador, depois pode falar com isso. Pronto, ok. Estão aqui a fazer essa observação. Isso no Facebook e nós falaremos, o vereador pode dar essa E agora mandaram-me uma mensagem para eu perguntar... Mas isso já era no período de ordem do dia. Pois, mas recebi agora, foi por isso que pedi... Já está fora, mas para o vereador explicará isso agora ali num bocadinho. Muito bem, então para a próxima reunião, que é dia 1 de agosto. Muito obrigado.